Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Digital Equilíbrio. Hoje o episódio do Pega Leve no Digital número 9. Eu sou a Juliana Didier e a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente pode equilibrar melhor o nosso tempo de trabalho e o nosso tempo de vida pessoal. Eu fiz uma pesquisa no passado com um grupo de alunos da UFPE, onde eu fui professora durante mais de 10 anos, e eu perguntei, gente, antes de começar a programação de lives, quais são as maiores dores da vida digital de vocês? E a segunda dor mais votada, 57% dos alunos disseram o seguinte: eu concordo que frequentemente eu sinto que não estou conseguindo separar bem o tempo de trabalho e pessoal depois do início da pandemia. Só que se você está agora numa situação que você não tem certeza se você está com um desequilíbrio nessas duas dimensões da sua vida, eu vou te falar agora 4 sintomas de desequilíbrio. Vamos ver se você se identifica com algum deles. Primeiro sintoma: você está o tempo todo, na hora de dormir, de descansar, de comer, olhando as notificações do celular, inclusive do estudo do trabalho? Se você respondeu sim, fica comigo porque você vai precisar equilibrar sua vida digital. Segundo sintoma: você perde o foco do trabalho ou do estudo, se distraindo com frequência e depois acaba atropelando tudo, a hora de comer, de dormir, de tomar banho? Respondeu sim? Fica comigo. Você frequentemente se sente super ansioso ou ansiosa, correndo atrás do tempo e acaba varando a madrugada para cumprir prazos? Respondeu sim? Então você precisa desse vídeo. Sintoma 4: não consegue parar de trabalhar ou de pensar no trabalho nos seus momentos de folga ou descanso. Se você sente um desses sintomas, coloca nos comentários desse vídeo. Sim, eu tenho um desses sintomas. Antes da gente começar a pensar nas dicas e em mais algumas perguntinhas para ajudar vocês, eu queria que vocês entendessem o que é que a gente precisa buscar para a gente resgatar esse equilíbrio do nosso tempo na nossa vida. Primeiro, a gente tem que ter clareza sobre quais são os nossos momentos sagrados. O que é que eu chamo de momentos sagrados? São aqueles momentos em que a gente não quer que o trabalho, que as notificações do celular, que as distrações digitais entrem na nossa vida. Por exemplo, a hora de dormir, a hora de comer, a nossa hora de tomar banho, a nossa hora da gente conversar com o nosso cônjuge, conversar com os nossos filhos. Então, a gente precisa aprender a proteger esses momentos e esses espaços sagrados. Por que isso é tão importante, gente? Por que você vai dedicar seu tempo para aprender sobre isso? Primeiro, é uma questão de a gente proteger e preservar nossa saúde mental. Quando a gente não tem essa clareza dos limites do nosso tempo de trabalho e de estudo, e o celular e as notificações e os e-mails ficam entrando em todas as dimensões e horários, a gente tem um risco maior de burnout, que é o esgotamento mental, maior risco de depressão, maiores níveis de ansiedade, e tudo isso está dentro do campo da saúde mental. Então, se você sente já alguns desses sintomas ou tem alguma dessas condições, um dos caminhos que você precisa começar a aprender é equilibrar esse tempo no digital, esse tempo de trabalho e de descanso. E a saúde física também. O nosso corpo, assim como o nosso cérebro, ele precisa de espaços de descanso, de se recuperar. E o nosso ciclo circadiano, ou seja, o nosso ciclo de dia e noite, tá? Ele precisa ser respeitado. Então, quando a gente deixa a tela, por exemplo, interferir na nossa qualidade do sono, e ao invés de a gente dormir às 8 horas, em média, recomendada para um adulto, de 10 às 6 da manhã, por exemplo, e você começa a olhar o celular na cama, ou levar o notebook para a cama, e começa de uma forma frequente a dormir 11 horas, 11 e meia, meia-noite, se acordar às 5 da manhã, por exemplo, às 6 você está dormindo 6 horas, você está abrindo mão de 2 horas do seu sono. Isso atrapalha seu ciclo circadiano, isso pode levar a outras consequências como alteração hormonal, sobrepeso, porque o seu corpo também é influenciado pela qualidade do seu sono. Então, se você entendeu que isso é importante, agora a gente precisa pensar que, além desses malefícios, existem alguns benefícios também da gente cuidar e proteger o nosso tempo, a nossa atenção. É a sensação de estar no controle da sua vida. A sensação de você estar no controle do seu tempo, no controle da sua atenção.
E por fim, um dos benefícios também é mais foco e produtividade sustentável, que é aquela produtividade em que ela se sustenta ao longo do prazo. Não é uma produtividade que é um pico para você resolver um deadline, é uma produtividade que você consegue ter bons níveis de resultado, fazer mais com menos, usar melhor o seu tempo, porque você tem foco, porque você não está com o celular te distraindo, e você consegue em 4 horas, como é hoje a minha situação, trabalho 4 horas por dia e consigo dar conta do que eu preciso dar conta. Mas por quê? Porque eu tenho foco, porque eu consigo proteger a minha atenção dessas distrações. Processo de cura. O que é que a gente precisa fazer? Antes da gente começar, eu preparei um checklist. E aí eu queria dar alguns segundinhos. Você pode pausar esse vídeo agora e pegar um lápis e um papel, se você quer realmente fazer um diagnóstico um pouquinho mais preciso da sua realidade, vai, pausa, pega um lápis, pega um papel e volta, que a gente vai, que eu vou te enviar 8 perguntas e se você responder, se você concordar com a afirmativa, você vai colocar sim na sua resposta, no seu checklist, e no final eu vou te dizer como é que tá a tua situação. Então vai lá, pega agora um papelzinho. Estão com papel? Estão com lápis? Pode ser um bloquinho de nota assim, ó. Eu sempre trabalho com bloquinho de nota. Pode ser o que você tiver à mão, o que tiver mais fácil. Se quiser, abre uma aba no computador, se você estiver assistindo esse vídeo no computador. Mas vamos lá. 8 perguntas. Primeira pergunta que eu quero que você responda com sim ou com não. Você está dormindo o suficiente para garantir que você se sinta reenergizado ou reenergizada e bem descansado? Coloca essa resposta, sim ou não. Para referência de vocês, o recomendado para adultos é de 7 a 9 horas por dia. Tá? Isso é muito pessoal, mas você precisa entender que se você dorme sempre 7 e está se acordando sem energia, talvez você precise de 8 ou de 9 horas. Então, a média é de 7 a 9. E certamente, se você está dormindo 5 ou 6 horas, você está abaixo do recomendado. Segunda questão. Você está se comprometendo com exercícios físicos regulares em qualquer nível que seja confortável para você? Sim ou não? Coloca aí no seu papel. Quando eu digo regulares, gente, é pelo menos 3 vezes por semana você conseguir fazer alguma atividade física de cerca de 20 minutos. Isso já é o mínimo recomendado pela OMS para a manutenção básica da saúde. Então, se você faz uma caminhada ou qualquer outra atividade simples, yoga, ou qualquer que você goste, durante 3 vezes por semana e pelo menos 20 minutos, tá ok. Se não, bota não. Terceira pergunta. Você está tirando intervalos e pausas do trabalho? Ou você segue direto? Sim ou não? Você só para depois de 4 horas de expediente, por exemplo, quando você já está sentindo o olho ardendo, as costas doloridas, sintomas de incômodo físico, dor de cabeça? Ou você, a cada 1 hora, por exemplo, você dá uma pequena pausa para alongar, para tomar uma água, fazer um breve alongamento, enfim. Dá pausas ou não? Coloca aí na sua anotação no caderno, tá bom? Próximas perguntas. Você tem limites claros, seja físico ou de tempo, entre o seu trabalho e sua vida pessoal? Sim ou não? Outra pergunta. Você está se comprometendo com exercícios físicos? Ups, falha nossa. Aqui foi repeteco, gente. Exercícios físicos regulares. Vamos para a próxima. Você tem outras atividades significativas, seja igreja, grupos de amigos, algum movimento social fora do seu trabalho? Você tem mantido, mesmo online, estas atividades durante a pandemia? Como é que está essa sua vida social, comunitária? Próxima. Você está dedicando tempo suficiente para lazer e relaxamento? Ou você sai do trabalho e vai cuidar da casa, e depois da casa dos filhos, e depois dos filhos, e sempre está ocupando o seu espaço durante a semana, de manhã, tarde, à noite, final de semana, sempre para trabalhar
ou você está tempo para descansar? E atenção aqui, principalmente para quem é mãe, para quem é mulher como eu. A gente trabalhar no cuidado da casa é um trabalho de uma natureza diferente do nosso trabalho de estar no computador, de escrever, de atender o paciente, seja qual for o seu trabalho, de dar aula. Mas o trabalho de cuidar da casa não é lazer, relaxamento, tá bom? Então você tem que também computar essas horas de trabalho de cuidado com a casa e com os filhos. Última questão. Você tem construído mecanismos para lidar com o estresse? Você tem utilizado essas estratégias de fato? Agora você vai contar quantas respostas sim você teve. Conta aí que eu vou te revelar o que é, onde você está. Se você está bem, de parabéns, ou se você precisa mudar alguma coisa. Contou? Se você tem acima de 6 respostas, sim, você está de parabéns. Se você, no entanto, está com entre 3 e 5 respostas sim, você está bem. Mantenha-se firme. Se você tem menos de 3 respostas sim, atenção, você precisa aprender a cultivar novos hábitos para proteger seu tempo, sua atenção e a sua saúde. Quer saber como? Então vamos agora para os 4 passos para você ter um equilíbrio entre tempo de trabalho e de vida pessoal. Passo 1. Seja intencional com o seu tempo. O que é ser intencional com o seu tempo, gente? É a gente manter os limites claros entre qual horário que eu quero trabalhar e qual horário que eu quero cuidar da minha família, qual o tempo que eu quero relaxar, qual o tempo que eu quero dormir, qual o tempo que eu quero comer em paz, sem estar olhando notificação. Então, se você não tiver intencionalidade, ou seja, se você não souber como você utiliza o seu tempo, não tiver essa clareza, a gente não pode nunca melhorar esse equilíbrio, tá? Então, a gente não pode deixar o trabalho tomar conta dos nossos dias, tá? E nos colocar e começar a entender que a gente só consegue ser produtivo, inclusive no trabalho, se a gente tiver espaços de compensação. São espaços que eu chamo de reequilíbrio. Então, eu não quero dizer que agora a gente precisa virar monge budista, ou que a gente precisa morar na floresta, ou deixar nosso trabalho para ter uma qualidade de vida. O que a gente precisa entender é que a proteção do nosso bem-estar, ele vai fazer com que a nossa produtividade no trabalho, os nossos relacionamentos, eles não fiquem comprometidos com os espaços que são tomados pelo nosso trabalho, tá? Então é importante para o nosso bem-estar, nossos relacionamentos, nosso engajamento e nossa motivação, inclusive no trabalho. Passo 2, saiba eleger prioridades. É fundamental, gente, a gente entender o que é urgente, o que é prioritário e o que é importante. A gente sempre vai ter na nossa vida mais coisas a fazerem, a serem feitas, né? Que a gente gostaria de fazer de cursos. Eu sou um super nerd, adoro ler, adoro fazer curso, adoro fazer uma série de coisas que, infelizmente, eu não consigo dar conta de tudo. Né? Então, independente da fase da sua vida, e hoje eu consigo ver isso, a gente sempre tem uma sensação de escassez de tempo, que falta tempo para tudo que a gente quer fazer. Então, qual é a solução disso? Se a gente não pode simplesmente aumentar a quantidade de horas num dia. A solução é a gente entender que eu tenho que ter clareza sobre o que é prioritário, ou seja, aquilo que eu realmente preciso fazer naquele dia, que está no topo da minha lista de afazeres, que eu não gostaria de deixar pendente, mas eu também tenho que entender o que é urgente, ou seja, aquilo que tem alguma implicação se eu não fizer hoje, e aquilo que é importante, mas que é delegável, é aquilo que se eu não fizer hoje, eu posso fazer amanhã, ou eu posso fazer no sábado de manhã. Então, essa clareza, essa distinção das nossas próprias prioridades, ela é fundamental se a gente quiser ter mais qualidade de vida, tá? Então, antes da gente organizar ou da gente pensar em como fazer agenda, técnicas, isso, aquilo, daquilo outro, se é papel, se é no Google Calendar, se é com post-it, eu utilizo várias técnicas no meu curso, né? Mas o que é mais importante, que vem antes disso, é essa clareza.
tá bom? Então comece sempre por aquilo que é urgente, mesmo que seja chato, tá? Porque muitas vezes outras pessoas dependem dessa sua ação. E não deixe prioridades que são altas para o final do dia. Por quê? Porque são momentos em que você normalmente já está com a energia mais baixa e com a disposição menor. Então, a gente precisa fazer isso para ser mais eficiente, mais produtivo e também para a gente ter uma sensação de accomplishment, que é a sensação de cumprir aquilo que a gente priorizou. Outra coisa, gente, evite a mentalidade que eu preciso estar sempre trabalhando, ou nunca posso deixar ninguém esperando, ou eu tenho que responder todas as mensagens e e-mails de imediato. Não! Você precisa apenas deixar claro para as pessoas qual é o seu time, qual é o seu tempo de resposta para cada meio de comunicação. Então, se você alinha com seus alunos, ou pacientes, ou clientes que seu e-mail você vai responder em média 24 a 48 horas, que suas mensagens de WhatsApp você responde no mesmo dia. Então você não precisa ficar se sentindo obrigado de estar sempre trabalhando o dia inteiro, à noite e final de semana. O que a gente precisa entender é que se a gente mesmo não estabelecer de maneira clara e firme quais são os nossos limites de horário, que a gente não vai responder tudo de imediato, como é que as pessoas vão nos respeitar? Se nós mesmos não deixarmos claro quais são os nossos limites, tá? Então, isso é fundamental. Muda esse mindset, muda essa mentalidade de que eu tenho que estar sempre disponível. Não, não abra mão do controle da sua vida e do seu tempo por conta da ansiedade dos outros terem uma resposta rápida. Isso é uma cilada. Um exemplo que você pode fazer para você ajustar um pouco isso de uma maneira melhor é você criar espaços de tempo ao longo do dia que você possa fazer atividades não relacionadas, seja o estudo, seja o trabalho, para manter você mais saudável, mais produtivo. Um exemplo do que eu faço. Eu tenho um bloco de atividade de 45 minutos e em seguida eu faço um intervalo de 10 a 15 minutos. O que é que eu faço nesse intervalo? Como hoje aqui no Canadá eu trabalho em home office, meu marido também, então eu tenho uma flexibilidade, o que exige que eu tenha mais disciplina. Então eu organizo, por exemplo, as roupas. Um intervalo, eu coloco as roupas na máquina de lavar. No outro intervalo, eu coloco na máquina de secar. No outro intervalo, eu tiro. No outro intervalo, eu dobro. E à noite, as cestinhas estão organizadas para as meninas guardarem as delas, eu guardar as minhas, meu marido guardar as dele. Então, esse equilíbrio entre atividade de trabalho e atividade de cuidado da casa funciona muito bem para mim. E dentro desses blocos de intervalo também, eu também coloco atividades de descanso. Então, por exemplo, quando eu chego da escola das meninas, eu faço meu peloton, que é uma bicicleta ergométrica que a gente tem aqui em casa, ou faço yoga, dependendo do meu estado emocional e físico do dia. E essa atividade dura mais ou menos 20 minutos, 25 minutos no máximo. E aí, depois que eu termino essa atividade, eu subo, coloco as roupas na máquina e começo a primeira sessão de 45 minutos. Outro intervalo que eu faço é depois do almoço. Eu tiro meus 30 minutinhos de descanso pós-almoço, independentemente se tem e-mail para responder, mensagem no WhatsApp para responder, não importa. É o meu horário, meu momento sagrado. Se eu abrir mão disso, quem é que vai respeitar o meu horário? Eu moro aqui na costa oeste do Canadá, gente. São 4 horas de diferença para o Brasil. Agora são 5. Então, imagine se eu deixasse minhas notificações ativas e eu começasse a responder as mensagens no fuso horário do Brasil. 3h30, 4 horas da manhã, meu celular ia começar a tocar e eu começar a responder e-mail, mensagem do WhatsApp. Não dá. Então, se eu não tivesse essa clareza e se eu não tivesse esses intervalos para checar as mensagens, para trabalhar e para descansar, para trabalhar e para descansar, eu ia viver em função do fuso horário das pessoas no Brasil, das demandas múltiplas de várias pessoas, dos meus seguidores, do pessoal do vídeo, do pessoal do texto, do pessoal disso, aquilo, outro, e aí você perde completamente o controle do seu tempo. Então, uma saída é você organizar, independente de qual seja o seu trabalho, blocos de trabalho, blocos de descanso, blocos de trabalho, blocos de reequilíbrio do seu tempo, tá bom? Passo 3. Tenha uma estrutura externa para te ajudar a desconectar. Como assim uma estrutura externa? Bom, quando a gente começa a estudar, né, quando eu comecei a estudar e entender mais sobre criação de hábitos, né,
O que se fala dentro da psicologia é que quando a gente mistura fisicamente, né, no nosso espaço, no nosso ambiente, aquilo que é trabalho e aquilo que é lazer, a gente tem muito mais dificuldade de ter foco e concentração. Você talvez tenha passado isso durante a pandemia, tá? Como é diferente você trabalhar no espaço diferente da sua casa. Se você estava acostumado, por exemplo, a ir para a universidade, como eu fazia, né? E tinha o espaço da minha sala de aula na universidade, tinha o espaço da coordenação, tinha o espaço da sala de aula. Então, fisicamente, você tem claramente delimitado qual é o espaço do trabalho, qual é o espaço de descanso. Mas quando você tem dois desafios juntos, que é espaço de trabalho e casa juntos e misturados. Dois, quando você está 24 horas conectado com o seu celular, com todos os aplicativos relacionados ao trabalho dentro do seu celular, que também mistura com seus aplicativos de vida pessoal, então essas barreiras entre trabalho e vida pessoal, elas simplesmente se misturam. E aí foi por isso que muita gente me procurou durante a pandemia dizendo: Ju, pelo amor de Deus, eu não consigo ter foco, não consigo ter concentração, não consigo, estou estressada por conta dessa mistura. Eu não consigo. E aí, uma das primeiras dicas, né, que eu posso dar para vocês dentro disso é que a gente precisa criar um ambiente que seja à prova de distrações, tá? Quando eu digo criar um ambiente à prova de distrações, não é que a gente vai eliminar 100% das nossas distrações, porque algumas distrações são internas, são de fundo emocional. Então, você está cansado ou você está desmotivado com o trabalho, é muito fácil você colocar o braço e ficar olhando pela janela. Daydreaming, que a gente chama em inglês, sonhando acordado. Tá? Então, a origem da sua perda de foco e concentração não foi o cachorro latindo, não foi o celular apitando, foi você mesmo. Tá? Então, se a gente conseguir lidar com mais consciência, com mais equilíbrio, com as nossas distrações internas, a outra parte que a gente precisa cuidar são as distrações externas. Né? E aí, dentro dessas distrações externas, um dos grandes vilões, adivinha o que é? Nosso celular. Então, se você quer seguir as recomendações dos mais renomados estudiosos sobre psicologia comportamental, B.J. Fogg, autor do livro Micro Hábitos, e também do psicólogo Adam Alter, que estuda como as tecnologias nos são viciantes e o negócio de nos manter sempre grudados nas telinhas, os dois autores falam: você precisa começar a pensar na arquitetura ambiental, ou seja, mudar o seu entorno para que a tentação de você acessar aquilo que te distrai não aconteça. Como assim? No caso do celular, se você vai escolher que, por exemplo, de 8 às 8h45 é o seu horário de responder os e-mails dos seus alunos. No meu caso, era uma das primeiras atividades que eu fazia quando chegava na universidade. Tinha e-mail da coordenação, tinha e-mail da reitoria, tinha e-mail dos alunos, tinha e-mail pessoal, tudo junto misturado. Naquele horário de 45 minutos, eu não ficava olhando o WhatsApp. Meu celular estava no silencioso, guardado dentro da bolsa. Eu já tinha checado as mensagens de WhatsApp quando eu tinha saído da escola das meninas no estacionamento ainda. Chequei, zerei, acabou. Boto um playlist no Spotify, vou para a coordenação. Na coordenação, não fazia horário de atendimento, eu bloqueava. Lembra do momento sagrado? Eu bloqueava aquele momento de foco e concentração, porque eu precisava priorizar as minhas mensagens de e-mail, porque várias pessoas dependiam daquilo, e porque às vezes tinham demandas com deadlines, com prazos que eu precisava entregar alguma coisa. Então, eu não podia estar com meu celular como muitos de nós, admita, fazemos, trabalhando com o celular aqui do lado e com as notificações ativas. Gente, se você hoje está trabalhando por conta de ter o hábito de estar sempre com o celular do lado, saiba que isso é uma das maiores ciladas para a sua concentração. Se você escolher um trabalho de foco naqueles 45 minutos, o celular deve estar longe fisicamente de você, porque a mera presença do celular do seu lado é fonte de distração. Se você
tira as notificações sonoras, melhorou, mas não solucionou, porque a notificação visual, ou seja, aquele brilhinho, já te desconcentra. E tem algumas pesquisas que mostram que a mera presença, o fato dele estar do seu lado, mesmo que ele esteja virado para baixo, ele já pode gerar a perda de foco, porque você às vezes olha e pensa, ai, será que tem notificação nova? Então, olhar para aquele aparelho gera um gatilho emocional e você entra no ciclo de distração, porque você fica acionado e fica ansioso, dá aquele fomo, que é aquele medo de estar por fora, e você fica, será que tem notificação? Não, não posso ver agora. E aí você começa uma batalha interna, já perdeu o foco. Porque você não quer se distrair, porque você sabe que você não deve se distrair, que aquela não é horário de você ficar olhando rede social, porque você está trabalhando, terminando o projeto, mas você está cansado mentalmente, mas você já está sem foco, e aí você vai alimentando essa distração. Então, a minha dica é, quer ter foco? Separe pequenos blocos de atividade, que foi a dica anterior. 45 minutos é a minha recomendação. Mas você pode trabalhar com outros blocos de tempo também. Isso eu vou explicar em outros vídeos para vocês. Mas você pode estruturar o seu momento de checar mensagens, checar e-mails, de trabalhar com foco, de atender o seu paciente, de dar a sua aula e assim por diante. Então, celular longe de você, se você realmente quer ter foco, tá bom? Determine seus blocos de trabalho e estudo e determine quais são os intervalos e quando é que você vai olhar o seu celular nestes intervalos e não à medida que as notificações chegam para você, tá bom? Dito isso, gente, é importante que a gente tenha um mas. Comece essa mudança aos poucos, porque às vezes esse mau hábito digital de estar sempre com o celular com notificação ou sempre estar trabalhando com o celular junto de você, no seu bolso, na sua mesa de trabalho, é um hábito que está muito cristalizado para a maioria das pessoas. Então é importante você começar aos poucos, com micro hábitos e persistir. Tá? A gente pode levar, às vezes, semanas e, em alguns casos, até meses para a gente consolidar um novo hábito. Mas todo hábito é possível de ser reescrito, reeditado, tá bom? Atenção, nós não precisamos de coisas grandiosas, mudar de cidade, de país, de curso e profissão, tá? Para a gente ter os benefícios dessas pequenas mudanças na nossa rotina de trabalho, tá bom? Então, se você conseguir estabelecer os seus horários de trabalho de foco e essas pequenas mudanças, como sair para uma caminhada ou para algum lugar com um amigo, nesses intervalos que você vai fazer de tempo de reequilíbrio, você já vai começar a sentir que você tem mais disposição para o trabalho, você vai estar mais descansado, mais criativo, porque você conseguiu inserir esses bloquinhos de intervalo e de descanso, tá bom? Passo 4. Agende o seu tempo de lazer. Gente, essa imagem aqui, antes de eu seguir, eu achei muito interessante, porque aqui, em tese, essa estudante está querendo se concentrar para estudar. Mas olha como está o ambiente físico dela. Olha que delícia. Preste atenção. Você quer estudar? Deixa eu até aumentar aqui a tela para vocês. Mas aí você está com o celular em cima do caderno, você está com outro caderno na mão, ela está com outro caderno na mão. Ela está num lugar altamente desconfortável fisicamente, né? Porque ela não está na mesa, numa cadeira confortável, ela está meio que deitada. O computador aqui do lado, num lugar também que não é muito apropriado ergonomicamente para utilizar, né? O equipamento. Então, essa situação aqui, se você se identificou, se você principalmente for um estudante que gosta de fazer esse tipo de várias coisas juntas e misturadas, isso aqui é uma cilada para o seu foco, para a sua produtividade, para a sua concentração. Então, organize seu espaço físico, deixe o celular de fora e a sua concentração e o seu foco vão estar muito maiores. E quando você quiser descansar e colocar a perna para cima, você vai colocar seus 15 minutos de perna para cima, mas não querer conciliar as duas coisas ao mesmo tempo, entende? Quarto e último passo, agende o seu tempo de lazer. Existe uma pesquisa feita por uma doutoranda da Universidade de Londres, que ela diz o seguinte: as pesquisas mostram que é um mito a crença de que se você agendar o seu tempo de lazer, dizer que meu tempo de lazer vai ser tal dia, tal horário, com seu esposo, com seus amigos, com seus filhos, aquele tempo vai ser menos prazeroso. Mito. O comprometimento, gente, antecipado em gastar tempo
em atividades, seja exercício físico, seja encontrar com amigos, tem mais chances de acontecer se eles forem planejados e específicos, tá? Então, coloque o seu horário de lazer na sua agenda, do mesmo jeito que você tem disciplina para colocar o seu horário de reunião no meeting, de aula, de orientação, de professor, seja qual for a sua rotina ou seu trabalho, tenha também a disciplina para colocar na sua agenda os seus horários de família, seus horários de seus amigos, seus horários de atividade física, tá? Essa disciplina não pode ser apenas com a nossa vida profissional ou de estudo, tá bom? Então, seja honesto com você, é a dica extra. Pergunte-se, como é que você está gastando o seu tempo? O que te traz energia? Né? Então, é importante a gente deixar ir embora, né? A gente se libertar de certas coisas que não trazem alegria para a gente, né? É lógico que a vida da gente não pode ser só momentos de alegria e prazer. Muitas vezes a gente tem que lidar com desafios na nossa vida profissional, né? Todos nós, estudante, seja qual for o seu trabalho, seja qual for a sua profissão. Mas a gente às vezes gasta muito tempo, energia mental, muita energia mesmo, com coisas que a gente às vezes se apega, dá importância demais. Isso acontece comigo também, né? Então a gente precisa deixar um pouco para trás isso que pesa muito na nossa saúde mental. É fazer como a Elsa. Let it go, gente. Deixar para trás, para a gente se libertar daquilo que traz um peso excessivo para a nossa saúde, tá bom? Essa é a minha última dica para vocês. E se você está aqui, está curioso para saber um pouquinho mais sobre como relaxar e ter esse equilíbrio, vida pessoal e vida de trabalho, eu tenho um bônus, uma sugestão, na verdade, né? Para quem acredita que quem canta seus males espanta, eu tenho uma playlist chamada Faxina Digital no Spotify, que eu criei para fazer um processo de unfollow que eu fiz com os seguidores numa live. E depois disso eu comecei a alimentar e aumentar essa playlist. Então, confere no Spotify, eu vou colocar no link da descrição do vídeo para você acessar rapidinho. Então, a playlist que dá para você utilizar, seja em faxina da casa, seja na hora de você sair de alguns perfis que não estão fazendo bem emocionalmente no Instagram e no Facebook. Então, você pode usar essa playlist para reanimar o seu espírito. E se você quiser saber mais, eu tenho um e-book que é gratuito e você pode baixar e ainda conhecer mais coisas do que eu faço, do que eu produzo na minha Linktree, no Instagram. Tá bom? Então, no Instagram você tem lá o @digital.equilíbrio, aquele linkzinho azul e você consegue acessar tudo, tá bom? Se não, na descrição do vídeo, no Facebook, no YouTube, eu vou colocar todos os linkzinhos para você acessar meu canal do Telegram, YouTube, Spotify, Google Podcast, Facebook, tudo isso vai estar acessível para você. Se você gostou desse vídeo, você está convidado a dar um like, a se inscrever no canal para que você possa receber e acompanhar os nossos próximos vídeos. Toda semana eu tenho vídeos novos, toda terça-feira tem live, todo sábado tem vídeo longo novo. Espero que você tenha gostado dessas dicas e até o nosso próximo vídeo. Um beijo!